Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, Semeando a Palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 4 de outubro de 2025 para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Deixe também um comentário. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal e ative o sino de notificações. Nossa leitura de hoje será Isaías, isso mesmo, começaremos agora os profetas maiores, Isaías, capítulos 1, 2 e 3 e posteriormente leremos Efésios, capítulo 2. Antes, porém, quero orar com vocês, vamos orar? Pai de amor, de graça e bondade, nós, na Tua presença, nos colocamos, ó Deus, com humildade, para dizer, ó Deus, que não temos condições de compreender o que vamos ler agora. Se não for por meio do Espírito Santo do Senhor, que habita em nós, se Ele não nos instruir, nos orientar, nos iluminar a leitura, nós não entenderemos. Por isso nós estamos diante do Senhor, suplicando-te, ó Deus, que venha conosco, Pai, por meio do Espírito Santo do Senhor, nos iluminar, nos orientar para podermos, ó Deus, de fato, compreender o que lemos. E compreendendo o que lemos, colocar em prática no nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Vamos para a leitura sem mais delongas. Isaías, capítulo 1. A nação pecaminosa. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptos. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A nossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoraram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Condenado culto hipócrita. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue.
Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. O convite da graça. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. O julgamento e a redenção de Jerusalém. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias, o teu licor se misturou com água, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel: tomarei satisfação aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei como uma potassa das tuas escórias e tirarei de ti todo metal impuro. Restituir-te-ei os teus juízes como eram antigamente, os teus conselheiros como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida pelo direito e os que se arrependem pela justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Porque vos envergonhais dos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. Porque sereis como o orvalho, cujas folhas murcham, e como as florestas que não têm água. O forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Isaías capítulo 2. A glória futura do Israel espiritual. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor, de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as tuas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Abatido o orgulho dos homens. Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram da corrupção do Oriente e são agoureiros como os filisteus e se associam com os filhos dos estranhos. A sua terra está cheia de prata e de ouro e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos e os seus carros não têm fim. Também está cheia a sua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Com isso, a gente se abate e o homem se avilta. Portanto, não lhes perdoarás. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta para que seja abatido.
contra todos os cedros do Líbano altos, muito elevados, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta e contra toda a muralha forte, contra todos os navios de Tarsis e contra tudo o que é belo à vista. A arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão de todo destruídos. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Naquele dia os homens lançaram às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para ante eles se prostrarem. Meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que é ele estimado? Isaías capítulo 3, julgamento de Judá e de Jerusalém. Porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. O valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil entre os artífices e o encantador perito. Dar-lhes-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Entre o povo oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Quando alguém se chegar a seu irmão e lhe disser, na casa de seu pai, tu tens roupa, sê nosso príncipe, e toma sob teu governo esta ruína, naquele dia levantará este a sua voz dizendo, não sou médico, não há pão em minha casa, nem veste alguma, não me ponhais por príncipe do povo. Porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma publicam o seu pecado e não o encobrem. Ai da minha alma, porque fazem mal a si mesmos. Dizem aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Ó povo meu, os que te guiam, te enganam e destroem o caminho por onde deve seguir. O Senhor se dispõe para pleitear e se apresenta para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. Vós sois os que consumistes esta vinha, o que roubastes do pobre está em vossa casa. Que há convosco que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres? Diz o Senhor dos exércitos. Julgamento das filhas de Sião. Diz ainda mais o Senhor, visto que são altivas as filhas de Sião e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá a descoberto as suas vergonhas. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos e as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes e os braceletes e os véus esvoaçantes, os turvantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfumes e os amuletos, os sinetes e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festas, os mantos, os xales e as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios de cabeça e os véus grandes. Será que em lugar de perfume haverá podridão,
e por cinta corda, em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste suntuosa, cilício, e marca de fogo em lugar de formosura. Os teus homens cairão à espada, e os teus valentes na guerra. As suas portas chorarão e estarão de luto. Sião desolada se assentará em terra. Efésios capítulo 2. Do pecado para a salvação pela graça. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Agora vem comigo para parabenizarmos os aniversariantes de hoje. Bora lá! Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 4 de outubro de 2025. Parabéns aos casais comemorando mais um ano de casados. Parabéns também aos bebezinhos que completam hoje mais um mês de vida. Meus parabéns especial nesse dia 4 vai para Ellen Machado, lá em Marechal Cândido Rondon, no Paraná, para Elza Oliveira, em Guiratinga, no Mato Grosso, para Darliene Mafra, em São José do Rio Preto, São Paulo, para o Paulo César Silva, em Capinópolis, Minas Gerais, para o pastor Paulo Frois, em Primavera do Leste, Mato Grosso, para o Ricardo Santos, em Tuiutaba, Minas Gerais. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu quero orar por vocês. Vamos orar?
Pai de amor, em nome de Jesus, venho a Ti, Pai, agradecer por concederes a Ellen, a Elza, a Darliene, ao Paulo César, ao pastor Paulo Frois e ao Ricardo Santos mais um ano de vida. Pai, agradeço muito porque eu sei que o Senhor até aqui os tem sustentado e rogo, Pai, que o Senhor continue a abençoá-los grandemente em nome de Jesus, concedendo a eles, ó Pai, muitas bênçãos advindas do Senhor, de amor, de paz, de alegria, de prosperidade, de saúde, de sabedoria, de discernimento, de muitas felicidades e muitos anos de vida. Rogo também que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor seja com eles hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos?